Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta feliz oportunidade, ministraremos a lição de número 7 para o dia 16 de maio de 2021. Estaremos transmitindo esta mensagem aqui da cidade de Senador José Porfírio, ao lado do rio Xingu, no estado do Pará. E eu sou o pastor Sócrates Penafor Fadu, membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, SEMEADAP, na cidade de Santana, no estado do Amapá, na região norte da República Federativa do Brasil, sob os cuidados pastorais do reverendo Lucifrancis Barbosa Tavares. Pré-aula da lição de número 7. O ministério de profeta. Lemos em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolo, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. E assim, a mensagem sobre o ministério de profeta é bem revelado na Bíblia Sagrada. O ministério de profeta, meus irmãos, é fundamental para a Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, em Atos dos Apóstolos, capítulo 3 e versículo 22, temos claro que Jesus é o profeta prometido. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26, percebemos que Jesus, ele abençoou a igreja primitiva. E na igreja primitiva já tinha alguns profetas que estavam realizando a obra. Os profetas foram enviados por Deus para obedecerem a sua palavra. Lucas capítulo 11, versículo 49. O ministério de profeta, ele é revelado aqui em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3 também. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 20, está escrito para que não desprezemos as profecias, para levarmos a sério, julgar e ter cuidado. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 22, temos que o Espírito fala às igrejas. Isto quer dizer, a palavra de Deus é revelada à igreja. Logo, precisamos compreender que o ministério de profeta é um dom de Deus para a igreja atual. E não podemos deixar de entender que o profeta é chamado para falar segundo o coração do Pai. Nem sempre sua mensagem é aceita. Não pense você que, como profeta de Deus, autorizado para fazer a obra, você vai ser todo o tempo aceito por todos. Não, você pode ser rejeitado. No Antigo Testamento, alguns sofreram perseguições terríveis por trazer aos israelitas a mensagem divina. Em o Novo Testamento, os profetas não perderam a preeminência. Eles, juntamente com os apóstolos, eram as colunas da igreja. E, atualmente, temos a Bíblia, a profecia maior, porém, o Senhor continua a levantar e a ordenar porta-voz, profetas, para revelar sua mensagem ao seu povo. Logo, o dom ministerial de profeta precisa ser bem conhecido, mais estudado e mais compreendido por todos nós.
Por exemplo, temos aqui, à luz da Bíblia, alguns aspectos do ministério de profeta, mas também considerando o contexto histórico e cultural do Antigo e do Novo Testamento. O ministério de profeta é altamente importante para os nossos dias, pois, de acordo com o ensino dos apóstolos, tal ministério tem um valor excelso para a igreja de qualquer tempo e lugar. Ponto de número 1. O profeta do Antigo Testamento. Talvez você e eu não saiba completamente tudo sobre o profeta do Antigo Testamento, mas o conceito sobre o profeta do Antigo Testamento fica bem claro que era uma pessoa incumbida para falar em nome de Deus, porque o Altíssimo fazia dele o seu porta-voz, um embaixador que representava-o nos interesses do reino divino na terra. Quando Deus levantava um profeta, considerava-o e designava-o a falar para toda a nação israelita, até mesmo a povos ou nações estranhas. Ao longo de toda a história veterotestamentária, o Senhor levantou homens e mulheres para profetizarem em seu nome. Samuel, por exemplo, o último dos juízes e o primeiro dos profetas para a nação de Israel, foi levantado por Deus. Elias e Eliseu foram levantados. A profetisa Hulda foi levantada, e muitos outros, como os profetas literários Isaías, Jeremias, Oséias, Daniel, Ezequiel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Homens, profetas literários, foram levantados para realizar esta obra. O ofício de profeta, ele traz consigo a inspiração divina, porquanto ele recebia de Deus a inspiração para que pudesse revelar coisas que estavam em oculto e anunciava juízos, emitia conselhos e advertia, e muitas advertências divinas. Expressões como veio a minha palavra do Senhor e assim diz o Senhor eram fórmulas usuais para o profeta começar a mensagem divina. Símbolos e visões também eram formas de Deus falar através dos profetas ao seu próprio povo. O profeta também exerceu um papel importante de conselheiro na história do reinado de Israel. Contudo, após a divisão do reino de Israel, o profeta passou a ser perseguido, pois sua profecia confrontava diretamente a prepotência da nobreza, a dissimulação dos sacerdotes e a injustiça social. Precisamos também ainda conhecer sobre o profetismo. O que vem a ser o profetismo? Então, de acordo com o dicionário teológico da CPAD, Casa Publicadora da Assembleia de Deus, o profetismo foi um movimento que surgiu no período aproximado do século VIII antes de Cristo, tanto em Israel quanto em Judá. O objetivo desse movimento era restaurar o monoteísmo hebreu, combater a idolatria, denunciar as injustiças sociais, proclamar o dia do Senhor e reavivar a esperança messiânica
foi nesse tempo que os verdadeiros profetas em Israel foram cruelmente surrados, presos e mortos. Portanto, os profetas do Antigo Testamento falavam em nome de Deus, em primeiro lugar para a nação de Israel, em segundo para povos estranhos ou estrangeiros. Ponto de número 2. O profeta no Novo Testamento. Precisamos ver a importância do termo profeta no Novo Testamento. Como já vimos em Efésios capítulo 4, versículo 11, são mencionados 5 ministérios que exerciam papéis fundamentais na igreja, na liderança da igreja antiga, a saber, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor. Não por acaso o termo profeta aparece na segunda posição da lista apresentada em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28, e Efésios, capítulo 4, e versículo 11. O profeta é identificado 3 vezes na epístola aos Efésios como alguém que acompanhava os apóstolos. A Bíblia afirma que os concidadãos dos santos e da família de Deus estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Aqui, a Bíblia denota a importância do ministério de profeta na liderança da igreja do primeiro século. O ofício de profeta neotestamentário é bem notório quando percebemos assim. Seu ministério no Novo Testamento não consistia em predizer o futuro, adivinhar o presente ou ficar fora de si. Não, de acordo com o comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento, o profeta neotestamentário era dotado por Deus para receber e mediar diretamente a palavra do Altíssimo. Apesar de ele algumas vezes predizer o futuro, conforme instruir-nos a Bíblia, seu ofício consistia em proclamar e interpretar a palavra de Deus por várias atitudes suas, inclusive no que concerne à vocação divina, com vistas a admoestações, exortações, ânimos, consolação e edificação da igreja. Era dever do profeta do Novo Testamento, assim como para o profeta do Antigo Testamento, desmascarar o pecado, proclamar a justiça, advertir do juízo vindouro e combater o mundanismo e frieza espiritual entre o povo de Deus. Por causa da mensagem de justiça que o profeta apresentava em tempos de apostasia e confusão espiritual, inclusive na igreja, não há outro jeito. Ele fatalmente será rejeitado e perseguido por muitos. O objetivo do dom ministerial de profeta fica bem claro que, nesta função do profeta do Novo Testamento, que é apresentada por Paulo no mesmo bloco de versículos em que ele menciona os 5 ministérios
em Efésios capítulo 4, e versículo 11 a 16, ou seja, o profeta é chamado por Deus a levar a igreja de Cristo a uma plena maturidade cristã, pois como um organismo vivo, a igreja, o corpo de Cristo, deve desenvolver-se para a edificação em amor. Para que tal seja uma realidade, os profetas do Senhor devem desempenhar suas funções capacitados e dirigidos pelo Espírito Santo. Portanto, os profetas em o Novo Testamento desempenhavam um importante papel de liderança nas igrejas locais. Ponto de número 3. Discernindo o verdadeiro profeta do falso. Precisamos observar nesse discernimento simplicidade e arrogância. Colocar os dois um frente do outro. Duas características do verdadeiro profeta são simplicidade e amor. Ainda que a palavra seja de juízo, o coração do profeta transborda de amor e a sua conduta simples demonstra a quem ele está servindo, o Deus de amor. Então, lembremos-nos de Jeremias e do próprio Senhor Jesus Cristo. Já o falso profeta só pensa em si, em seus status e benefícios, profetiza objetivando a autopromoção. Ele mente, ilude e engana. Lembremos-nos de Ananias, o profeta mentiroso que enfrentou Jeremias. Então, tudo isso pode acontecer, mas aí podemos discernir muito bem, pelas suas atitudes, o verdadeiro do falso. O próprio Jesus disse aqui em Mateus capítulo 7, versículo 15 e 20, que pelos frutos conheceríamos essas pessoas. Uma advertência séria de Jesus para seus discípulos foi acerca da precaução com os falsos profetas. Como reconhecê-los então? O próprio Jesus disse que os conheceríamos pelos seus frutos, pois o resultado ou fruto do que o profeta diz e faz revela o seu caráter. Logo, você conhecerá de onde procede a árvore, o profeta. Lembre-se de que não devemos diferenciar o verdadeiro profeta do falso pela performance ou pelo espetáculo, mas pelos frutos que eles produzem. Cada um produzirá o seu fruto apropriado. O bom, fruto bom, o mau, fruto mau. Ainda sobre o falso profeta, temos uma observação a fazer, que apesar de o falso profeta ser arrogante e iníquo, ele fala com grande eloquência, e isso basta para que ele seja tido como verdadeiro. Então, na obra Assim Diz o Senhor, ou da casa publicadora, John Bevere diz que falsos profetas são aqueles que ministram em nome de Jesus nas nossas igrejas e conferências, os que partem o coração dos justos e que, embora o ministério seja apresentado em nome de Jesus, não é desempenhado pelo seu
Espírito. Não tenha medo. Na autoridade do Espírito de Deus, acautelai-vos dos falsos profetas. Sejamos prudentes. O Espírito Santo, mediante o Evangelho, nos fará discernir a procedência desses enganadores. Não nos deixemos conduzir por eles ou enganar em nome de Jesus Cristo. Vamos erguer a voz como trombeta. Portanto, uma das formas de reconhecer o profeta é identificar o falso profeta do verdadeiro, é a sua arrogância e a podridão dos seus frutos. Logo, a palavra de Deus é muito clara quando conclui para nós que acabamos de entender muito bem sobre o ministério do profeta, sobre o conceito do profeta e o ofício desse próprio profeta, o profetismo que significa, e o profeta do Novo Testamento, a importância desse termo profeta no Novo Testamento e como ele se desenvolvia. Já aprendemos qual é o objetivo ministerial do dom do ministério de profeta. Então, amados, podemos entender que o exercício do ministério de profeta no Antigo Testamento e no Novo Testamento é fundamental para nos edificar. Vimos que tal ministério, juntamente com o dos apóstolos, era um dos pilares na igreja, na sua liderança, ou seja, na liderança da igreja do primeiro século. Apesar de, ao longo da história da igreja, o ministério de profeta ter perdido preeminência, sabemos o quanto ele é importante para a vida espiritual da Igreja de Cristo. O profeta do Senhor, com autoridade e sabedoria divina, deve desmascarar as injustiças, o falso profetismo e primar pela edificação da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos leve aos legítimos profetas, que Deus nos levante como legítimos profetas para a honra e glória do seu nome.